Oi, geralmente me chamam de Kill, e sinceramente eu cansei de ter dúvida. Eu não aguento mais não saber por que me chamam assim, não aguento. Eu fui até a biblioteca e capturei um dicionário da língua portuguesa. Só que, por algum motivo, eu não encontrei esse nome lá. Simplesmente não tem. Talvez amanhã, quando eu tiver mais tempo, eu procure no Google. Por enquanto, infelizmente, vai ficar um mistério. Porém, hoje eu quero passar medinho. Todo mundo por aí quer sentir fortes emoções assistindo jogos da Copa. Eu não. Eu quero ver fantasma, demônio, satanismo, coisas que não me façam dormir à noite. Eu quero sofrer, porque meu cérebro não é normal. Até que, mais uma vez, eu caí no canal desse incrível produtor de conteúdo chamado Arquivo Obscuro, versão brasileira Alan. E o vídeo em questão é esse aqui, imagens perturbadoras de momentos desastrosos na água. Ou seja, tem mais essa, na água. Eu não me lembro a última vez que eu passei momentos desastrosos na água. Chega de besteira. Em 18 de dezembro de 2022, Dane Jackson, do canal Curtis May, se preparava para registrar uma descida radical em um dos trechos de queda d'água mais desafiadores de todo o México, o Água Azul, em Chiapas. Cara, qualquer esporte que envolva água e rocha, pra mim é suicídio. Não tem como, cara. Como que você vai pra um lugar que você não sabe o que tem lá embaixo? A questão é que a gente sabe o que tem lá embaixo. Esse é o problema. E o que tem lá embaixo? Rochas pontudas. Isso pra mim é loucura. O grupo de caiaquistas seguia pela correnteza até o ponto mais temido do percurso. Aí, ó, pega um dronezinho, passa ali por cima, pronto. Uma sequência de 5 cachoeiras consecutivas, conhecida como Five Kings, ou 5 Reis em português, em que cada queda exige precisão isso. absoluta, sangue frio e controle total dos caiaques. Tá maluco. As primeiras 2 quedas foram ultrapassadas de maneira tranquila e bem-sucedida. Mas logo no terceiro obstáculo, uma queda de quase 11 metros de altura, a situação mudou drasticamente. Cara, pra mim isso é bizarro. Não existe isso. Cara, olha isso. Nossa. Cara, olha essa merda. Mano. Se ele passa o braço ali na pedra de leve já machuca. Imagina sair com tudo. Não tem como, cara. Não tem como. Não, olha isso. Olha isso. Pô, não tem areia. Não tem areia. Eu achei que era areia, mas não. É pedra. Pedra em forma de areia. Depois da descida, Dane acabou preso atrás da cortina d'água da cachoeira. A força da corrente criava uma barreira praticamente impenetrável entre ele e o restante do grupo. Repetidas vezes ele tentava remar e atravessar aquela massa d'água, mas cada nova tentativa drenava um pouco mais de sua energia, fôlego e esperança. Okay. I'm not dead. Eu tentei de 12 a 15 vezes remar pela cortina, mas a correnteza era muito forte. Puta, mano, imagina se ele fica preso ali, sei lá, durante 4 horas. Vai anoitecer. Nossa, quero nem pensar nisso. Tá maluco. Mas o barulho da água era muito alto. Eu já estava preso ali há 25 minutos sem qualquer contato externo. Mas o pessoal ali. Mais abaixo no rio, seus amigos também enfrentavam um dilema quase impossível de resolver. Todos já haviam ultrapassado outra queda ainda maior, de aproximadamente 19 metros, o que tornava inviável qualquer acesso direto ao trecho onde Dane estava preso. Entre aquelas 2 enormes cachoeiras, não existia uma rota simples de resgate. A única alternativa era extrema. 2 dos rapazes, Isaac e Wesley, teriam que subir de volta com os caiaques e descer novamente a terceira queda, apenas para tentar se posicionar em um ponto onde talvez pudessem ajudar. Olha isso, cara. A altura dessa merda. Não entendi, o cara tá atrás da cachoeira, é isso? Foi então que Wesley tomou uma decisão crítica.
Ele tentaria conduzir o caiaque por uma pequena abertura no lado direito da cortina d'água, com o objetivo de chegar completamente atrás da cachoeira. A manobra era arriscada, mas funcionou. Os dois conseguiram chegar atrás da queda e, depois de prender os caiaques em segurança, passaram a se preparar para uma tentativa de resgate com isca viva, usando o próprio corpo como linha de salvamento. Mesmo estando a poucos metros de distância, a força ensurdecedora da água quase anulava qualquer possibilidade de comunicação. Eu imagino o frio que tá aquela porra. Desesperador, cara. Desesperador. Não, e se ele cai ali, fudeu. Fudeu. De, sei lá, quebrar alguma coisa ali. Então, uma espécie de deslizamento, sei lá. Nossa, cara. Impressionado com a força da água. Wesley gritava, tentava orientar Dane, mas o som se perdia no rugido da cachoeira. Por algum tempo, tudo que existia ali era o barulho da água, o esforço físico e a incerteza. Foi só quando Wesley conseguiu se aproximar ainda mais é que os dois finalmente puderam se ouvir. Para Dane, escutar outra voz humana depois de 75 minutos tentando escapar sem sucesso, sem qualquer tipo de contato externo, foi como receber uma descarga de energia. Até aquele momento, o desespero já estava dando lugar à desilusão. Ainda assim, uma parede de pedra impedia que pudessem se ver com clareza. Além disso, pela posição do som, imaginava que Wesley estivesse do outro lado da cortina d'água. Nossa, cara. Primeiro contato. Cara, imagina que merda. Você tá num lugar há 20 minutos e aí depois você percebe que provavelmente vai ficar ali muito mais tempo. Nossa, cara. 1 hora e 15 minutos ali. Nossa, cara. Wesley continuou insistindo, chamando por ele e orientando cada movimento. Aos poucos, Dane começou a responder. Exausto, mas impulsionado por aquela nova oportunidade de sobrevivência, ele conseguiu avançar. O esforço era brutal, mas depois de mais de 1 hora preso atrás da cachoeira, finalmente deu certo. O nariz dele tá machucado. Se você ainda não iniciou o processo de cidadania... O nariz dele não tá machucado, cara?
30 minutes. We get out here, I'm exhausted. Literally on the way back, I just saw this little undercurrent right here. I was like, I'm gonna check it. Thank you both so much. Fun! Thank you. I need you to come straight through here. Yeah. Big eddy right here, and then just stay close to the bomb. And we got a rope set up already. Alright, so Kyle, say hello to those guys. Yeah! Oh my God, bro! Caralho. Mesmo após concluírem o resgate, o desafio ainda não havia terminado. Para escapar daquele trecho entre os paredões rochosos, o grupo precisou carregar os caiaques e escalar um barranco escorregadio, repleto de lama, também com mais de 10 metros de altura, apenas para alcançar a trilha e sair dali. Depois disso, ainda precisaram voltar com os caiaques para a água e remar Mas sinceramente eu acho que é menos desesperador do que tá lá dentro preso, cara. por mais 45 Eu acho que subir lugares escorregadios com esses caiaques aí, eles já estão acostumados. minutos até chegarem ao ponto de saída. Você tá maluco. Cara, eu fico pensando o seguinte, como eu disse ali há um tempo, eu acho que o cérebro humano não tá preparado pra esse tipo de plot twist. É claro que quem faz esse tipo de esporte sabe que existem muitos riscos, só que eu acho que o pior de tudo é você cair num local que visualmente não há problemas. Você pensa, tá, eu caí aqui, tá, vou sair. Aí você tenta uma vez, não consegue. Você pensa, tá, a segunda eu vou conseguir. E você vai tentando e nada. E uma coisa que aparentemente era simples, você percebe que não é. Muito pelo contrário. É como eu falei, o tempo vai passando até chegar num ponto que você perde as esperanças. Eu acho que esse tipo de fenômeno, esse plot twist, é uma das coisas mais bizarras para a mente humana lidar. Situações onde a sua esperança estava estável, ela começa a desestabilizar aos poucos. Até chegar num ponto que você morre. Foda pra caralho. Come on. Holy thank you. Hey, be careful, be careful. We have him, we're good. Be careful. Oh. Caralho, mais algumas horas. Nossa, cara, por pouco. 1h30 já tava à noite ali. Pô, imagina se eles ficam presos ali sem lanterna. Caralho, mano, caralho, fudeu muito. O alívio naquele momento era avassalador. Danny estava vivo e finalmente seguro. Esse episódio evidencia a importância de praticar esse tipo de atividade sempre com um plano de resgate bem alinhado, equipamento adequado e, acima de tudo, inteligência emocional para lidar com rapidez em uma eventual emergência. Não, isso eles tiveram, tranquilamente, cara. Para Danny, o terceiro rei do Água Azul quase marcou o fim daquela expedição, de maneira absolutamente trágica. Caralho, mano. Sua sobrevivência só foi possível porque seus amigos decidiram encarar o risco e fizeram tudo o que podiam para alcançá-lo. Pessoal, deixa eu puxar a atenção de vocês rapidinho. Não é segredo que as apostas online cresceram muito nos últimos tempos. E junto com essa onda, apareceram milhares de sites de apostas clandestinos. Ou seja, plataformas que não têm nenhuma fiscalização e que não seguem a transparência exigida pelas leis brasileiras. Na prática, existem dois tipos de bets. As ilegais e as regularizadas. As regularizadas são aquelas que possuem sede aqui no Brasil. Se abrem para qualquer tipo de auditoria e são fiscalizadas diretamente pelo SPA. Então se você tem mais de 18 anos e curte apostar, fique esperto. Não caia em papo de renda extra. Não dê ouvidos para os influenciadores que falam que a plataforma tá bugada ou que tentam vender isso como se fosse um investimento. Isso não existe. É claro, vale lembrar que esse tipo de anúncio é crime. Aposte apenas em plataformas que jogam limpo e seguem todas as regras do nosso país. Como, por exemplo, a Blaze. E aqui vão algumas dicas importantes. Cada jogo é uma experiência única baseada em sorte e não em habilidade. 2. Sempre leia os termos e os riscos antes de apostar, justamente para saber exatamente onde você está entrando. 3. Não confunda com renda extra. O valor depositado deve ser tratado como lazer e não como investimento. E por último, defina um limite de tempo e dinheiro antes de apostar, porque jogo responsável é a regra número 1. E hoje eu vou jogar o Crash do Neymar. Fala pessoal, estou aqui no Crash Neymar, certo? E qual que é o lance desse game? O lance
é retirar antes do Neymar fazer o gol, tá? Ele vai fazer gol de qualquer jeito. Só que às vezes a bola chega rápido, ou às vezes não chega tão rápido não, tá? Ele pode chegar a qualquer momento. Vou ficar esperto aqui com o mouse em cima do botão de retirar. Eu tô meio... Tá, ok. Eu tô quase tirando. Consegui. Boa, garoto. Caramba. Ei, tá demorando pra chegar. O que eu tava explicando é que a bola pode chegar a qualquer momento no gol. Inclusive no 1x. Pode ver que tá no 7, tá? Não tem como saber. Aqui tá o histórico, ó. Aqui chegou em 1x, ou seja, ele chutou, já chegou. Velocidade da luz, aí, chegou. Bom, já que as coisas estão funcionando, eu vou mais uma. Ok? Vou mais uma. Um botão aqui já, ó. Pronto pra apertar. E vamos esperar. Será que dá pra dar uma voltinha? Eu ia dar uma volta na cadeira. Bom, vou parar por aqui pra me encher. E pra se cadastrar na Blaze é bem simples. É só clicar no link que eu disponibilizei na descrição desse vídeo. E nunca se esqueçam, a plataforma é pra maiores de 18 anos. Blaze, jogue com responsabilidade. Opa, e aí, tudo certo? Eu sou o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E pode ficar tranquilo que o próximo compilado já tá vindo aí. Se inscrevam no canal, pessoal. Ótimo conteúdo. Eu vou deixar o link na descrição aí pra facilitar. Muito bom. Em agosto de 2022, os agentes Buddy Spratt e Dan Hill, do condado de Martin, na Flórida, atendiam um chamado de emergência envolvendo uma embarcação em perigo. O que encontraram ao chegar no local, no entanto, era muito mais grave do que qualquer alerta inicial poderia sugerir. Vocês poderiam fazer um 360 no barco, né? Apagaria o fogo rapidinho. Resolve. Diante deles, havia um barco completamente tomado pelas chamas, com um homem inconsciente ainda a bordo. O fogo já estava tão intenso que a própria embarcação dos agentes começava a sofrer danos com a proximidade do calor extremo. Partes do casco já davam sinais de deformação, mas mesmo assim, nenhum dos dois hesitou. Sem perder tempo, Spratt e Hill saltaram para dentro do barco em chamas. A situação era crítica e eles sabiam que tinham apenas alguns segundos para agir, antes que toda a estrutura fosse consumida pelo incêndio. Back up. All right, stop right there. Hold on. There you go. A cada instante, o fogo avançava com mais força, tornando o resgate ainda mais arriscado. Caralho, mas ainda o que aconteceu? assim, os agentes conseguiram retirar o homem da embarcação exatamente quando a situação se tornava insustentável. Poucos instantes depois, a embarcação em chamas explodiu em uma enorme bola de fogo. Mentira, cara. Aquela foi a explosão, né? Vai ter outra. Nossa, cara, que aflição do caralho. Dá a sensação que, por estar na água, o problema deveria ser mais fácil para resolver. Todo o resto foi consumido. Se os agentes tivessem demorado um pouco mais, o desfecho teria sido muito pior. A vítima foi levada imediatamente a um hospital próximo e sobreviveu ao incidente graças à rapidez da ação. Apesar da intensidade do incêndio e da proximidade da explosão, nenhum dos policiais sofreu ferimentos durante a operação. Ainda assim, o barco utilizado por eles foi parcialmente danificado, com algumas partes completamente derretidas pelo calor extremo. Mas o cara tava bebendo? Tava embriagado? O que tava acontecendo? I need to pull it this way and get away from that tree, bro. Get some slack. Nossa,
Olha o tanto de fumaça que essa merda tá gerando. Do momento em que chegaram ao local até a explosão, tudo aconteceu em menos de 1 minuto. E foi justamente nesse intervalo mínimo que os dois arriscaram a própria vida para salvar um desconhecido. Então, mas é o trabalho deles, não é? Em março de 2020, Porra, mas não explicou o que aconteceu, cara. Deveria ter mais informações Benny, do aí. canal Benny Mar, percorria um dos trechos de águas bravas mais perigosos de todo o planeta, quando as câmeras registraram um encontro que mudou completamente a forma como ele enxergava aquele tipo de aventura. Caralho, o ser humano é bizarro, né? Gosta de uma emoção. Tem crocodilo ali naquela porra, mano. Caralho. Pouco antes disso, Benny havia acabado de vencer uma corredeira intensa e volumosa chamada Supernova na Uganda e seguia rio abaixo para se reencontrar com o bote. Cara, isso pra mim é pior que filme de terror, cara. Você tá num local tomado por água, ambiente completamente favorável pra crocodilos, piranhas ou seja lá o que for, e você tá numa estrutura que pode virar por qualquer merdinha. E a alguns metros existe uma criatura que pode te desmembrar com a maior facilidade do planeta. E o cara tá sorrindo. É isso aí, irmão. Caralho, mano. Loucura, loucura. Esses caras pra mim não bate bem, não. De apoio. Aquele trecho já havia sido percorrido por diferentes equipes de caiaquistas, sem o apoio de um bote, mas isso não tornava aquele percurso menos Olha isso, ameaçador. cara. Olha isso, que Pelo loucura, contrário, cara! Segundo o próprio Benny, tratava-se de uma região com uma concentração incomum de hipopótamos e crocodilos, talvez uma das maiores de todo o Rio Nilo. Em alguns casos, crocodilos considerados problemáticos em outras áreas são capturados e soltos justamente ali, Olha tornando isso. aquele trecho ainda mais imprevisível. Nessas águas, o bote não serve apenas como apoio logístico, mas sim como uma camada real de proteção. Quando um hipopótamo ou um crocodilo avança, ser puxado para dentro da embarcação e se juntar ao restante do grupo em uma massa única reduz significativamente o risco. Já para os caiaquistas isolados, a lógica é outra. Será que eles soltaram ali o remo pra confundir o crocodilo? Tudo se resume a remar o mais rápido possível e tentar alcançar uma grande corredeira antes que o animal encurte a distância. Pra quê, mano? Pra que isso? Fica em casa jogando GTA, mano. Logo, logo estão lançando 6 aí. Depois Pô, não daquele precisa encontro, disso, cara. o grupo passou a permanecer mais tempo no bote. Mas não, tem que ver o Benny crocodilo. abandonou a ideia de descer todo Tem que lutar, tem que desafiar o crocodilo, porra. O hipopótamo. o trecho sozinho. Meu Deus do Conheça céu. o Experience Jim Monster. Em junho de 2025, Connor, do canal Connor Be Fishing, estava em mais um dia comum de pesca, acompanhado por um amigo, sem imaginar que em questão de minutos, tudo viraria de cabeça para baixo. O problema Literalmente? começou quando Connor percebeu uma quantidade incomum de água se acumulando dentro da embarcação. Na tentativa de entender o que estava acontecendo, ele perguntou ao amigo se o tampão do barco havia sido colocado corretamente. Quando perceberam que esse não era o problema, os dois concluíram que precisavam agir imediatamente e iniciaram o retorno à costa. Caralho. Dude! O bonezinho não pode molhar, não. Caralho. Tem que ter um balde, pô. Vai jogando água pra fora. Caralho, tá afundando. Muito. Com o avanço da navegação, a situação somente piorou. Sob a pressão das águas turbulentas, o buraco na embarcação começou a se abrir ainda mais, aumentando de forma preocupante a entrada de água.
balde, mano. Pego. Não dá certo? Igual desenho animado? Vai, irmão. Finge que tem um frango frito na costa. Acelera essa porra. Pense nos hambúrgueres. Em meio à tensão, os dois notaram que seus pertences estavam começando a se soltar. Foi nesse momento que Connor correu para virar o tentar bagulho. prendê-los, mas essa decisão o obrigou a permanecer de bruços pelo restante do trajeto, já que qualquer movimento em falso poderia lançá-lo ao mar. Nossa, cara. Cara, você ir pra um lugar distante, em alto mar, é tão perigoso, se não mais do que voar por aí. Com, sei lá, uma asa delta, véia. Caralho, mano, que porra é essa? Chegou. Nossa, imagina A travessia seguiu sob pressão constante, com a embarcação afundando gradualmente enquanto eles tentavam alcançar a costa antes que fosse tarde demais. Quando finalmente conseguiram se aproximar da terra, encontraram pessoas que poderiam ajudá-los. We need your trailer. I need your trailer. We need your trailer. We're Right sinking. now. We're sinking. We're sinking bad. Holy sh**. Mais uma vez, esse caso mostra como um ambiente imprevisível pode transformar uma falha aparentemente simples em uma verdadeira emergência. Nessas horas, a experiência é importante, mas ter um plano de contingência bem definido é fundamental. Em setembro de 2017, Carl Burger postou um vídeo perturbador em seu canal Carl do YouTube, Burger. em que aparece ao lado de um amigo remando em seus caiaques a cerca de 3 km da costa, Ah, mano, olha isso. 3 quilômetros da costa, irmão. às proximidades de Maole Beach, na África do Sul. De repente, os dois Caralho, eu falei pro gordinho imaginar que tinha uns hambúrgueres na costa. O nome do cara é Carl Burger. notaram uma Coincidência. sombra enorme cortando a água em direção a eles. A Sombra. princípio, eles não sabiam exatamente o que era, mas logo ficou claro que aquela criatura não estava apenas passando por ali. Puta merda, é um tubarão branco. Nossa, cara. É um big boy. Você tá a 3 quilômetros da terra e você acabou de ver um tubarão branco. E você tá só na porcaria de uma estrutura que pode virar a qualquer momento. Caralho, mano, que porra é essa, mano? Inacreditável, cara. Inacreditável. Não dá, mano. Não dá, não tem como. Olha isso, mano. Olha isso. Loucura, mano. Vai embora, cara. Vai embora. Não, eu fico imaginando, cara. Imagina ser um tubarão porra louca. Resolve ficar atazanando os caras ali, batendo na porra da embarcação até ela virar. Cara. Tá maluco, cara. Isso não é pra qualquer um, não. Isso é pra macho. Olha isso, cara. Uau. O que é isso? Criada base 44, aplicação de orçamento. Gente, a Nina também. Tratava-se de um tubarão de grandes proporções que começou a se aproximar de forma insistente e agressiva dos dois caiaques. Diante da ameaça,
Carl fez algo que poucas pessoas teriam coragem de tentar. Passou a usar o próprio remo para golpear o animal na tentativa de afastá-lo. Mesmo sob enorme pressão, os dois homens conseguiram manter a calma e permaneceram próximos um do outro, tentando parecer maiores e mais ameaçadores. Enquanto isso, Carl continuava reagindo às investidas do tubarão, bloqueando sua aproximação sempre que o animal se mostrava mais agressivo. Isso é louco, mano. Não, mas eles estão voltando pra terra ao mesmo tempo que fazem isso, né? Ou não? Não é possível. Eles podem comer equivalente a 8 cachorros. É, gênio, mas não tem 8 cachorros aqui. A tensão se prolongou por longos minutos, enquanto o tubarão continuava a perseguição em mar aberto, recuando apenas ao se aproximar da costa. De maneira calma e até surpreendentemente descontraída, os dois amigos conseguiram reagir com a firmeza necessária e administraram aquele imprevisto até retornarem são e salvos à terra firme. Irmão, anotado, irmão, nunca me aventurar nesses lugares. Não, pro cara aceitar esse tipo de aventura, tem que ter alguma coisa errada no cérebro dele. E esse erro não é pejorativo, não. É que, sei lá, devem ter pessoas que precisam mais de adrenalina pra não surtarem. Eu definitivamente não sou essa pessoa. Eu prefiro muito mais estar na minha cadeirinha gamer, assistindo um videozinho e pedindo iFood. Eu nasci pra isso. Esse negócio aí de me aventurar em mares onde existem tubarões não é pra mim. Até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal.